Você já percebeu que muita gente vem no seu box no Studio CT, faz uma aula experimental e depois disso some? Neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para transformar essa pessoa que faz uma aula experimental em um aluno, mas não somente isso, um aluno que fica muitos meses com você ou até anos. E com isso você vai ter um negócio muito lucrativo com muitos alunos e realmente próspero. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcel Simões, eu tenho um estúdio de treinamento funcional há mais de 10 anos e aqui nos meus conteúdos eu ensino você que é dono ou dona de um box de Studio CT de qualquer modalidade ou pessoa que deseja inaugurar o seu próprio espaço a conseguir um negócio que fatura acima de 20 mil por mês. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo. E talvez você ache que a pessoa que fez uma aula experimental não volta a treinar com você por causa do treino que você realizou. E sim, isso também tem influência, mas não somente sobre isso. Tudo que acontece antes, durante e depois da aula experimental é o que vai determinar se ele vai ficar com você por muitos meses ou por muitos anos. Então, se você quer ter mais alunos a partir de agora, é importante que você analise todos os pontos que eu vou falar na sua aula experimental para que você consiga cada vez mais alunos e mantenha esses alunos com você também. Então, vamos lá. O primeiro passo para você conseguir fechar um aluno que vem fazer uma aula experimental e mostrar para ele que você é a solução do problema dele e que ele vai ficar com você por muitos anos é o seguinte, é você fazer uma pré-experiência com essa pessoa antes mesmo dela chegar e pisar no seu espaço. Porque eu costumo falar que a aula experimental começa lá no seu WhatsApp. Então tudo que acontece a partir do momento que a pessoa te manda um oi lá, perguntando o seu preço e o seu valor no WhatsApp, ali começou a sua aula experimental. Porque você vai ter que conduzir essa pessoa no seu WhatsApp até o agendamento da aula. E a forma como você conversa com essa pessoa vai determinar se ela vai agendar ou não. Logo, se ela não agenda, você não tem essa pessoa como aula experimental no seu espaço. Eu falo isso porque parece meio óbvio, mas faz muito sentido. Muita gente erra nesse ponto. Eu vejo muito donos e donas de box de Studio CT errando nesse pré-atendimento, nessa pré-experiência e não conseguindo agendar tantas aulas experimentais como ele conseguiria se fizesse uma boa conversa no WhatsApp. O que você tem que levar em conta nesse primeiro atendimento? É a forma como você conversa. Então, a sua educação, a sua velocidade nas suas respostas, você conduzir essa pessoa para o agendamento. Uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos da minha mentoria, que é o seguinte, você que está conduzindo a conversa, é você que faz as perguntas. Você não pode deixar a pessoa ficar perguntando no seu lugar, porque senão essa pessoa vai querer perguntar o valor da sua mensalidade. E entenda uma coisa, quem vê preço não vê valor. Então, se você muitas vezes manda o seu valor antes de agendar uma aula experimental, essa pessoa tende a não vir ou não fechar com você, porque ela vai comparar você com uma academia. E se você tem um box de Studio CT, normalmente você cobra mais caro do que uma academia, ou pelo menos deveria cobrar mais caro, porque você entrega um outro tipo de produto. Mas eu não quero falar sobre isso, sobre precificação, porque é um outro assunto que foge do tema desse vídeo. Inclusive, eu já fiz vários vídeos sobre esse tema aqui no canal. Se você quiser conferir, dá uma olhadinha lá que você vai achar. Agora, voltando aqui, você tem que conduzir a pessoa para o agendamento para você conseguir ter mais êxito e mais pessoas agendando a aula experimental. E é importante entender também que nem sempre você vai fechar 100% das pessoas que vêm fazer uma aula experimental. Então, normalmente aí, se você tiver uma taxa de conversão de 70% a 80% das pessoas que fazem uma aula experimental e fecham, tá legal. Você tem que entender isso, que você não vai ter 100% de conversão. E isso é normal que aconteça. Logo, quanto mais agendamento você tiver, melhor. Porque quanto mais agendamento, mais fechamento, mesmo que você não tenha 100% da sua conversão. Por que eu tô falando isso? Porque você quer ter mais pessoas convertendo na sua aula experimental, primeiro passo, tenha mais agendamentos. E aí também tem outro fator envolvido, que é o seu marketing. Se você tiver um bom marketing, muitas pessoas vão ficar te mandando mensagem no seu WhatsApp e esse processo vai ser intensificado. Então qual que é o segredo? Seu marketing intensificado, para ter muitas pessoas te mandando mensagem, você fazer uma boa conversa com essas pessoas no WhatsApp para ter muito agendamento, e aí a gente entra no próximo passo, que é o que você faz após esse agendamento da aula experimental. Após você agendar a aula, uma coisa que eu vejo que é muito importante que seja feito também é você confirmar essa aula com empolgação e com energia para essa pessoa. Então você tem que mostrar para essa pessoa que agendou uma aula experimental o quão legal vai ser para ela em vir treinar com você. Então mande uma mensagem um dia antes ou algumas horas antes para essa pessoa para confirmar o agendamento e para empolgar, né, trazer essa empolgação para essa pessoa, para ela vir mais animada e motivada na sua aula. Se você fizer isso bem feito com todas as pessoas que
agenda uma aula, você vai aumentar um negócio que eu chamo de taxa de comparecimento, ou seja, a quantidade de pessoas que agendaram e compareceram de fato. Se você tem uma taxa de comparecimento baixa na sua aula experimental, você vai ter menos conversões e menos fechamento. Então, quanto mais comparecimento, mais venda. Não adianta nada você agendar 100 aulas experimentais por mês e comparecer 20. Você não vai ter tanto fechamento. Eu recomendo você também buscar uma taxa de 70% a 80% de comparecimento das pessoas que agendaram uma aula experimental. Ou seja, se 10 pessoas agendaram, de 7 a 8 pessoas têm que comparecer. Se você está tendo uma taxa menor do que isso, capriche mais nessa etapa para você aumentar o seu comparecimento. Agora vamos para a segunda etapa da sua aula experimental para garantir que você consiga muitos alunos e um aluno fiel aí no seu box de Studio CT, que é tudo que acontece durante a aula. E esse momento, durante a aula experimental, começa a partir do momento que o aluno pisa no seu espaço. O aluno deu o primeiro passo aí no seu espaço, tá valendo o fato de se ele vai dizer sim ou não para você na hora que você fizer a venda. Nesse primeiro momento que o aluno chegou, recepcione-o bem, chame pelo nome, pergunte como que ele tá, faça uma anamnese inicial com esse aluno para entender quem que é essa pessoa, as restrições que ele tem, ou o que ele espera no seu espaço, quais são os objetivos dele. Tudo isso você pode também coletar como informação para usar lá na sua venda. Então você pega todas essas informações e na hora que você for vender para essa pessoa, você já tem muitos dados para entender o que oferecer para ele e o como oferecer para ele. Outra coisa importante nessa etapa durante a aula é você entender quem que é essa pessoa, para você ver se o que você vai passar de treino naquele dia para a sua turma ou para a sua sala condiz com o que a pessoa quer. Uma coisa que acontece muito aqui no meu espaço, por exemplo, eu trabalho com pessoas que são sedentárias, pessoas que têm restrições ou pessoas que nunca treinaram nada. Logo, essas pessoas possuem uma grande objeção quando pensam em começar a treinar, que é o fato de, será que ela vai aguentar o treino? Será que não vai ser pesado para ela? Então eu sei que isso acontece. E sabendo disso, eu tenho que lidar com essa objeção antes de começar a aula, porque senão a minha venda pode ser prejudicada. Então o que normalmente eu faço? Essa pessoa que chegou, se eu vejo que é uma pessoa sedentária que nunca treinou nada, eu falo para ela e explico que a gente vai adaptar o treino, a gente vai controlar a intensidade, que ela vai conseguir terminar o treino, mesmo que ela nunca tenha treinado nada, ela vai conseguir desempenhar e fazer um bom treino aqui comigo. Então eu deixo ela mais confortável numa insegurança que ela já tem. E agora eu te pergunto, quais são as inseguranças que os seus alunos possuem, principalmente as pessoas novas que estão chegando fazendo uma aula experimental? É importante que você analise isso para você conseguir entregar uma boa primeira impressão para essa pessoa. E o último ponto dessa etapa durante a aula experimental em si é você mostrar para o aluno que o seu espaço não é mais uma academia, ou seja, aquela academia onde os alunos treinam sozinho, um treino mais solitário, individualizado, cada um no seu canto. A nossa maior vantagem diferencial perante a academia é isso, é essa comunidade, essa energia, essa vibe boa que nós temos por trabalhar com aulas em grupos, com aulas coletivas. Então, quanto mais você mostrar isso para a pessoa que vem fazer uma aula experimental, mais ela vai entender que o seu espaço é diferente, que o seu espaço é muito mais motivador, e é isso normalmente que faz essa pessoa querer ficar com você por muitos anos. E você, professor, ou você que é dono do seu espaço, você pode fomentar ainda mais isso nessa aula experimental. Pega essa pessoa que veio fazer uma aula experimental, apresente ela para todo mundo, apresente ela para o seu professor, faça o seu professor apresentar ela para a sala, falar o nome dela. Quanto mais você induzir esses tipos de conexões nessa aula experimental, maior vai ser a sua chance de conseguir um sim dela na hora de fazer a venda. Após entregar a aula experimental para essa pessoa, a gente chega na última etapa dessa conversão de aula experimental, que é a pós-venda, a pós-experiência, que nada mais é do que você vender para essa pessoa que veio conhecer o seu espaço. Então a aula experimental é a degustação do seu serviço para mostrar para a pessoa que você entrega o que ela busca. Aí, depois que ela fez a aula experimental, você precisa vender para ela. E esse é outro grande erro que eu sempre vejo acontecer, que é o dono de box Studio CT não vender ao final da aula experimental. E eu falo isso porque eu também já vivi na pele isso em vários boxes que eu já fui treinar. Muitas vezes eu ia num box treinar, eu fazia uma aula, sendo uma aula experimental, porque era a primeira vez que eu fui naquele box. No final da aula, a pessoa nem me abordou, nem ofereceu os planos, nem me explicou como que funciona. Então eu considero um grande erro o aluno vir fazer uma aula experimental e sair do seu espaço sem ter essa abordagem. Só de você implementar essa abordagem no final da sua aula, você vai aumentar muito as suas vendas e o seu faturamento. Então chame essa pessoa de canto, ofereça os seus planos,
planos, mostre os seus planos, explique como que funciona, fale para essa pessoa que você tem um plano personalizado para ela, algum plano que vai encaixar no orçamento dela, no que ela busca e no que ela quer. Se você fizer isso ouvindo o seu cliente, pegando todas as informações que você pegou até agora dessa pessoa, quem ela é, o que ela quer, os objetivos delas, você vai ter argumento para montar uma oferta justa e perfeita para essa pessoa. E fazendo tudo isso, a chance de você conseguir o sim dessa pessoa é muito grande. Mas óbvio, não vão ser todas as pessoas que vão fechar de imediato. Praticamente impossível você ter 100% de conversão todas as vezes. Então, por mais que você tenha uma conversão alta dessa aulas mental, vão ter pessoas que vão sair e não vão converter. Por isso é importante você continuar com o acompanhamento dessas pessoas nos próximos dias. Eu recomendo que, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, você mande uma mensagem para essa pessoa, tentando entender o porquê que ela não fechou, ou fazendo uma condição especial para trazer essa pessoa de volta para ela fechar com você. Isso aí a gente chama de follow-up, que é o acompanhamento da venda, e se você não está fazendo isso no seu Box Studio CT, você está perdendo muito dinheiro. Na verdade, deixando de ganhar muito dinheiro. Fazendo tudo isso que eu te ensinei, a etapa de pré-experiência, né, a pré-venda, o processo durante a aula e o pós-venda, você vai aumentar muito a sua conversão de uma aula experimental. E aí eu falei no início do vídeo que o fato de você ter um aluno por meses e meses ou anos. Aí a gente entra na nossa fidelização de alunos, que é uma outra etapa que basicamente é você ganhar o sim do seu aluno mês a mês, ano a ano. Ou seja, em cada renovação do seu aluno, ele tem que querer continuar com você. E para você conseguir fazer isso, entregar isso para o seu aluno, você tem que continuar fazendo tudo que você fez nessa aula experimental. Basicamente é um trabalho de consistência e de pessoas. Você vai ter que se relacionar com as pessoas e entregar sempre um bom trabalho, um bom atendimento, uma boa experiência e um bom resultado para os seus alunos. E para a gente fechar esse vídeo, eu quero trazer aqui para vocês uma dica bônus, que basicamente, para ajudar você a fazer todo esse processo de aula experimental, é você criar um mini processo interno para facilitar todas as etapas que eu te mostrei e também para você não esquecer de uma coisa muito importante, que é não esquecer de cada pessoa que vem fazer uma aula experimental, porque aula experimental a gente faz isso todos os dias. Aqui no meu estúdio mesmo, por exemplo, tenho 3, 4, 5 aulas experimentais por dia. Então como que eu faço para não esquecer de ninguém? A pessoa que agendou e não veio, eu tenho um contato com essa pessoa. A pessoa que compareceu, mas não fechou, eu tenho um contato com essa pessoa. Então existe uma forma de você deixar isso mais organizado, e eu faço aqui no meu estúdio através de um sistema de gestão que eu uso. Inclusive eu vou deixar o link desse sistema aqui na descrição desse vídeo para você. E nesse sistema eu consigo fazer um fluxo de CRM que eu acompanho todas as etapas da minha aula mental. Então a pessoa que mandou uma mensagem, agendou e não compareceu, eu consigo sinalizar essa pessoa para mandar uma mensagem para ela. A pessoa compareceu e não converteu, eu consigo sinalizar essa pessoa e mandar uma mensagem para ela. Isso vai te ajudar a você ou a sua equipe não deixar de esquecer ninguém que passa por aí e também de aumentar as suas vendas. Inclusive esse sistema que você também consegue integrar com o seu WhatsApp para facilitar o seu trabalho. Novamente, deixo aqui o link do sistema para você implementar no seu espaço. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo para esse vídeo alcançar mais pessoas e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto toda semana por aqui. E se você tem um Box Studio CT e você está travado aí no seu faturamento, na quantidade de alunos ativos, vou deixar um convite aqui para você. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link de um diagnóstico para eu e minha equipe entender e conseguir te ajudar nas travas que estão te impedindo de crescer. Então, se você quer ir para um próximo nível e não sabe como, clica nesse link, agenda um diagnóstico para a gente te mostrar o caminho para tornar isso possível. Muito obrigado para você que chegou até aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!